programa de hoje, vamos conversar com o deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado pelo convite, aqui à sua disposição. Prazer tê-lo conosco, deputado. Eu iniciei a nossa entrevista conversando um pouco a respeito da impressão que você tem quando, usando a linguagem popular nos corredores da Câmara, quando você tira a temperatura da Câmara, né, em relação aos demais colegas, aos deputados, a respeito de possibilidades de impeachment, né? Como é que está esse clima hoje na Câmara Federal? Olha, eu acho que o clima político não é favorável ao processo de impeachment. O presidente já tinha constituído uma base no ano passado e ela ficou mais fortalecida com a eleição do novo presidente da Câmara, né? E, de alguma forma, o apoio que os partidos que se dizem independentes têm dado ao governo. Acho que isso afasta as condições políticas, né? Assim, acho que não vale, a gente não consegue avançar nem na discussão do mérito, apesar da impressão que dá é que no mérito, pelo menos, caminha para você ter o presidente ter, né, a condição, né, a formatação de ter cometido algum crime de responsabilidade ou algum crime comum, que é a responsabilidade da PGR. Mas eu acho que a fase inicial, que é a decisão política, eu acho que as condições são muito pequenas do avanço de um processo de impeachment na Câmara dos Deputados no dia de hoje e daqui para frente, pelo menos nos próximos meses. Em relação a essa questão, a condição política favorável ao impeachment hoje é melhor, pior, a mesma coisa de quando você presidia a Câmara? Olha, eu acho que no ano passado as condições eram pequenas, né? Por isso que eu sempre disse que a pandemia não podia sair da agenda, o debate dela, a importância dela, a agenda dela, somado à falta de condições políticas. Eu acho que as condições políticas hoje é mais difícil do que era, inclusive ano passado. Ano passado era, né, próximo a zero a chance. Eu acho que hoje ainda é menor ainda, porque, como eu disse, não apenas a base do Centrão se consolidou, mas os partidos que se dizem independentes, de alguma forma, pela presidência está mais próxima, a presidência da Câmara mais próxima ao governo. Eu acho que esses partidos acabam ficando mais próximos ao governo do que deveriam. Né? Partidos que dizem que vão ter candidato a presidente cumprem um papel muito mais de base do que de uma oposição que vote as matérias a favor do governo, aquelas que concordam, principalmente as econômicas, mas que possa ter no plenário da Câmara e do Senado uma posição mais crítica ao governo. Acho que isso não tem. Então, acho que hoje o governo, inclusive, tem uma base ainda mais forte para evitar o impeachment do que tinha no ano passado. E o governo tem feito o dever de casa com esses parlamentares que apoiam, porque eu me recordo que muita expectativa foi criada, inclusive em termos de, digamos assim, de se concretizar favores a esses deputados e apoios e liberação de emendas, até orçamento secreto, como se fala também, tem a história do tratoraço, né, de algo que está sob suspeita até hoje. E eu gostaria de saber se nesse caso específico o clima é realmente de que o presidente está cumprindo com esses parlamentares. Olha, é legítimo os partidos que queiram participar do governo, governar junto, ter espaço no governo, ter as suas prioridades atendidas pelo governo. Eu não vejo problema com a base. Nosso grande problema são os partidos que dizem que terão candidato a presidente em 2022 contra o governo, mas operam como se o governo fosse, até porque está todo mundo olhando a eleição de 22 e olha, claro, que os projetos do governo, a execução do orçamento, estando próximo ao governo, você consegue ampliar vamos dizer assim, o volume de apoio que você consegue atender às suas bases eleitorais. Então, eu acho que o governo, de alguma forma, tem o orçamento começou a ser executado há pouco tempo atrás. Eu acho que muitos têm expectativa de que possam fortalecer as suas bases de forma legítima, né? Isso acaba gerando uma aproximação maior desses parlamentares com o governo. Se o governo vai cumprir ou não vai cumprir, se isso foi o acordo feito para a eleição no mês de fevereiro ou não, isso eu não sei, mas eu acho que há uma expectativa grande daqueles que votam no governo, e é claro que o país não tem dinheiro para tudo, mas que as suas bases tenham prioridade no atendimento
do governo federal na execução orçamentária. E quais são, deputado Rodrigo Maia, esses partidos que colocam-se como possíveis, digamos assim, partidos que vão indicar candidatos à presidência da República, mas estão fazendo esse jogo junto ao governo? Não, eu acho que ainda não está tendo a conexão das direções, da direção partidária com as bancadas, talvez até pela forma como alguns atuaram na sucessão da presidência da Câmara. Eu acho assim, eu vejo o DEM querendo ter candidato, o Mandetta, vejo o PSDB, vejo o Cidadania, vejo o próprio PSL, que é a direção, que é um caminho, e o líder, que é outro. Eu acho que você tem aí um grupo de partidos que, se a oposição no Brasil, né, virou crime, né? Eu lembro quando o Lula ganhou a eleição, que o PFL, o presidente Bornhausen, declarou uma oposição, mas era uma oposição construtiva. Oposição é oposição. Toda oposição é sempre construtiva. Ninguém é oposição porque quer, é oposição porque não acredita no projeto do governo. E, claro, naquilo que for relevante da pauta que o partido entenda importante, vai votar. Mas eu acho que esses partidos precisam, do meu ponto de vista político, esses partidos precisam fazer um movimento de oposição clara ao governo, de críticas ao governo, mas, claro, vamos dizer, a privatização da Eletrobras. Se votou um texto que se incluiu muitos jabutis, não é uma coisa boa. Mas o texto principal do governo, para esses partidos que são a favor da privatização, dava para ter votado apenas o texto original. Você fica com a sua posição ideológica, mas não fica com o texto que interessava ao governo, à base do governo. Então, acho que essa separação ela vai precisar existir, pelo menos a partir do segundo semestre, para que a sociedade compreenda qual é o papel de cada partido e por onde cada um entra. É sempre, às vezes, difícil ter partidos que têm alguma convergência de ideias com a agenda econômica do governo acabam não conseguindo sair dessa camisa de força e compreender que votar matéria é uma coisa, mas ter uma posição crítica ao governo no plenário da Câmara, nas entrevistas, é importante até para ajudar a posição do partido de fortalecimento e consolidação das suas candidaturas à presidência em 2022. Mas mesmo com essas posições críticas, deputado, na hora que os deputados votam junto com o governo nessas matérias, especialmente, por exemplo, matérias importantes como essa questão da privatização, isso não acaba fortalecendo o governo como um todo que dizem combater? Eu acho que essa votação da Eletrobras, por exemplo, se você fica com o texto original do governo, você fica contra os jabutis que foram incluídos, que vão aumentar o preço da conta de luz em pelo menos 20%. Você faz uma separação sem abrir mão de que você acredita, porque o eleitor também não quer saber dessa briga política, ele quer saber de que você vote aquilo que você se comprometeu, aquilo que você acredita. Então, eu não acho que sair votando contra tudo é um bom caminho. Agora, você separar o que você pensa, do que o governo pensa, ter posições mais críticas ao governo no parlamento, e os deputados, os líderes, são muito entrevistados, né, por rádios, por TVs, né, por programas na internet. Então, acho que a posição política, que eu acho que, pelo menos a partir do segundo semestre, vai precisar ficar separada para que esses partidos possam efetivamente construir as suas candidaturas de oposição ao governo do presidente Bolsonaro. Qual a defesa do deputado Rodrigo Maia em relação a essa construção de candidaturas para 2022? Você tem uma posição de permanecer no DEM e defender uma candidatura própria, permanecer no DEM e defender candidatura de algum outro partido, ou sair do DEM e defender candidatura em outro partido ou alguma aliança mais ampla? Não, já pedi minha saída no Tribunal Superior Eleitoral, eu vou sair do DEM, acho que o DEM ficou muito próximo ao governo e acho que é difícil agora você tirar o partido de dentro do governo. Eu estou olhando os partidos, o prefeito Eduardo Paz, que é meu aliado no Rio, foi para o PSD, estou acompanhando, né? A tendência é sempre estar próximo, estar junto com ele, mas eu quero ingressar num partido, que seja o PSD ou outro, que eu sinta claramente que há um projeto de país, mais do que um projeto contra A, contra B, contra Lula, contra Bolsonaro, um projeto que, de fato, você volte a gerar esperança, que você olhe o futuro, que você possa participar de uma construção, de fato, de modernização do Estado, de um Estado que, de fato, cumpra o papel de organizar melhor a vida da sociedade, de ser um árbitro melhor dos interesses econômicos, dos interesses do setor privado em relação ao cidadão, você ser um
exercer um bom papel garantindo as condições mínimas, as condições básicas, com uma educação de qualidade, com estrutura de qualidade, com saneamento, com saúde, com infraestrutura para o cidadão que more ou perto ou longe do seu trabalho. Então, eu acho que eu quero participar desse projeto. Então, a tendência, claro, é o PSD, que foi o partido que o prefeito Eduardo Paes filiou, mas eu estou analisando porque eu quero ter a certeza que eu vou estar num partido que não é contra A ou contra B, mas que pode ter as condições de construir um projeto onde a gente possa falar para esses milhões de brasileiros que esperam da política o exercício de um papel, de fato, de modernização do Estado e de construção de soluções para a vida da maioria dos brasileiros. Deputado Rodrigo Maia, o PSD, quando surgiu, alguns anos atrás, ele acabou agregando boa parte de dissidentes do DEM, ou do PFL, que tinham o objetivo de aproximar-se dos então líderes Lula e Dilma, né, do governo, sobretudo, e ter uma participação mais efetiva, inclusive nessa liderança por Kassab, que chegou a ser ministro. E aí eu pergunto, esse deverá ser o mesmo caminho do PSD, caso não tenha candidatura própria à presidência da República, agregasse algum partido, agregasse algum grupo político mais que tenha uma comunicação com o centro-esquerda, considerando essa atual polarização entre Bolsonaro de um lado e Lula do outro? Olha, eu não quero falar muito sobre o PSD, porque eu ainda não me filiei, nem posso ainda, mas o que o ex-prefeito Kassab, o presidente nacional do partido, me disse é que o PSD terá candidatura própria. Não? É uma sinalização importante, caminho. Agora, um partido forte tem todas as condições de construir. O que eu tenho defendido é uma união desse campo todo, que eu tenho chamado de centro liberal, para que se possa gerar um fato novo, musculatura, um projeto de país. Não é só estar entre Lula e Bolsonaro. Isso aí não vai ganhar eleição, ninguém ganha eleição, porque não é nem Lula nem Bolsonaro. Você vai ganhar eleição se você mostrar que você pode ter um projeto onde você não está olhando para o passado, ao contrário, você está olhando como é que você pode reorganizar aquilo que foi construído no passado, nos últimos 30, 40 anos ou mais, claro, que geraram uma concentração de poder e renda na mão de uma elite, do setor público, do setor privado, e a maior parte da sociedade é excluída disso. O papel do Estado é exatamente construir as condições para que essas desigualdades no Brasil elas sejam menores, seja do ponto de vista da renda, do ponto de vista da riqueza, do ponto de vista da infraestrutura. Eu acho que esse projeto que milhões de brasileiros esperam que apareça, e acho que ele deve aparecer nesse campo, unindo forças, porque a candidatura do presidente Lula e do presidente Bolsonaro são candidaturas muito fortes. E para que você construa uma terceira, ela precisa, de fato, gerar um fato político forte, novo, e que gere musculatura para mostrar para os eleitores, principalmente os eleitores que votaram contra o PT em 2018, que eles têm uma alternativa mais ao centro do que tiveram em 2018 com a eleição do presidente Bolsonaro. Mas o deputado Rodrigo Maia coloca no mesmo patamar Lula e Bolsonaro, apenas estando em lados opostos? É essa a avaliação? Acho que várias vezes que não. Acho que o presidente Lula fez um governo, principalmente um primeiro governo, de muita qualidade, tanto na economia quanto no avanço, que inclusive foi deixado pelo presidente Fernando Henrique, dos programas de transferência social, conseguiu unificá-lo, gerar uma qualidade melhor. Avançou num programa de habitação que fez muito sucesso, apesar de eu ser um pouco crítico a ele. Então, e mais do que isso, foi um governo democrático, né? Como o PT é um partido democrático, apesar das minhas diferenças que eu tenho com o PT, e tenho visto do governo um contraponto a isso, um governo que, de fato, não respeita as instituições democráticas como elas deveriam. Por isso que, claro, que quando o presidente Lula fez o discurso dele depois da decisão do ministro Fachin, eu escrevi um Twitter mostrando as diferenças entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro, e é óbvio que, do meu ponto de vista, respeitando, claro, dos outros, acredito que o presidente Lula é um democrata e o presidente Bolsonaro tenta caminhar para uma autocracia onde o poder executivo impõe aos outros poderes e também às Forças Armadas, a outros órgãos de poder, a imposição daquilo que ele acredita, sem respeitar as outras instituições que têm um papel fundamental no nosso sistema democrático. Deputado Rodrigo Maia, e considerado esse cenário,
essa declaração que você faz, inclusive, como já disse anteriormente, da diferença que há entre o próprio Lula e Bolsonaro. Chegando a um cenário onde existam apenas essas duas candidaturas à presidência, né, o PT, inclusive, já votou com o Rodrigo Maia para a Câmara, para a presidência da Câmara, ele acompanhou algumas votações, né? E aí eu pergunto, num cenário como esse, tendo Lula e Bolsonaro, Rodrigo Maia votaria em Lula, votaria com o PT? Eu votaria com a democracia, votaria com o PT. Passei à frente da presidência da Câmara, passei a ter uma relação muito leal, transparente, democrática, de construção de agenda com o PT, com os outros partidos de esquerda, e sempre tive o apoio naquilo que foi fundamental para o fortalecimento da Câmara. Eu não tenho dúvida que entre uma candidatura de um presidente que realizou, né, da qual eu fui crítico durante todo o seu governo, mas eu sei comparar bem um e outro. Depois, na frente da presidência da Câmara, aprendi muito a respeitar os parlamentares do PT e ter uma relação, como eu disse, saudável, de construção de pauta, de interesse da sociedade brasileira. É óbvio que, se esse for o segundo turno, eu espero que o segundo turno seja Lula e um candidato do centro liberal, que eu acredito que eu represente também. Mas, sendo Lula e Bolsonaro, é óbvio que eu reafirmo meus compromissos com a democracia e o respeito que passei a ter pela bancada do PT na Câmara de Deputados. Deputado, e quando a gente considera esse possível candidato, quem seria esse possível candidato do PSD? E se não fosse do PSD, quem seria essa terceira via que vocês tentam agregar esses partidos? Eu acho que você tem dois campos mais fortes. Pode ser o próprio Rodrigo Maia? Acho muito difícil. Eu acho que assim, o Ciro Gomes na centro-esquerda e aqui o PSDB. O PSDB tem São Paulo. São Paulo, para essa via, é muito importante, porque o presidente Lula tem uma base forte na área popular, tem o Nordeste. O presidente Bolsonaro, o Sul e o Centro-Oeste. O Sudeste é a área tem mais espaço para crescer, principalmente São Paulo. Rio e Minas dividem muito o voto, o tipo de voto é diferente por região. São Paulo, você tem o seu estado mais rico da nação, você tem uma classe média mais centro liberal. Eu acredito. Eu acho que São Paulo tem que fazer parte desse processo. Por isso que eu digo aqueles que querem excluir o governador Dória estão errados. Tem que se dar a oportunidade do governador Dória, do governador Eduardo Leite, do Tasso Gereissati, do Ciro, de todos possam participar de uma grande mesa, de um grande diálogo e construir desses nomes um nome que possa representar esse movimento político e que vai atrás dos votos daqueles que votaram no Bolsonaro em 2018, que certamente não votarão agora, praticamente 25% no primeiro turno e 30 e poucos por cento no segundo turno. Acho que tem um caminho, já que acho que a centro-esquerda e a esquerda, principalmente, o presidente Lula vai ser muito forte e acho que vai ser difícil. Depois de tudo que ele passou, de todas as dificuldades, ele já está com esse patamar. Eu acho que ele é uma candidatura resolvida no segundo turno. Eu acho que o governo Bolsonaro, que vem derretendo, e aqui é que vai ter um espaço para aqueles que são de centro-direita, são democráticos, como princípio número um, vão procurar uma alternativa nesse campo, né? É claro que o segundo turno é outra eleição. Se o segundo turno for Lula e Bolsonaro, você já te respondi qual é a minha posição. E há alguma articulação em bastidores, por exemplo, até com a presença do ex-presidente Lula, dessa filiação de Eduardo Paes ao partido PSD, né, na tentativa até de fazer uma composição no Rio de Janeiro, um apoia o candidato do outro no Rio de Janeiro, o outro apoia em São Paulo, né? E aí você pensa na composição mais ampla da presidência da República? Olha, o prefeito Eduardo Paes não disse isso, ele tem uma grande amizade com o presidente Lula. Eu acho que ele vai dialogar, claro, daqui para frente com o presidente Lula. Ele é um ator político. Há quem diga, desculpe, deputado, há quem diga nessa articulação que ele seria o vice de Lula. Olha, eu acho difícil o prefeito Eduardo Paes largar a prefeitura do Rio com menos de 2 anos de mandato, é a minha impressão. Mas eu tenho certeza que ele vai dialogar muito com o presidente Lula. É claro que ele vai trabalhar para uma candidatura no PSD, no campo do centro, mas a gente sabe que ele tem um bom diálogo e, sem dúvida nenhuma, o diálogo dele com o presidente Lula vai ser permanente e, certamente, se o presidente Lula vier a ser eleito, eles vão trabalhar juntos como trabalharam, né, nos anos que o prefeito Eduardo Paes governou a cidade e o presidente Lula governou o país.
Deputado Rodrigo Maia, qual será o seu futuro político? Você falou em relação a partido, que o caminho é possivelmente o PSD, de Gilberto Kassab, e com relação à disputa, vai para a reeleição, pode disputar o governo do Rio, ou vai para a reeleição e está olhando mais adiante, por exemplo, em disputar a prefeitura do Rio, qual seria esse projeto político? Não, eu acho que nós temos basicamente duas opções. Uma opção, claro, que é a primeira, é continuar fazendo política nacional e disputar a reeleição de deputado, participando de um projeto nacional para o Brasil, que é o que eu gosto de discutir, são os temas nacionais, os temas de reformas, de modernização do Estado brasileiro. A outra hipótese é que o prefeito Eduardo Paes, junto com as outras forças que nós representamos no Rio, entendam que eu deva disputar o governo do Estado. É uma probabilidade pequena, mas eu não nego que ela existe, né? E que o meu Estado também é muito importante, a recuperação do Rio. O Rio tem um papel fundamental no cenário nacional, no cenário internacional do Brasil, é a porta de entrada do turismo internacional, ela precisa ser recuperada. Fora isso, claro, tenho 6 mandatos como deputado do Rio também. Se esse for o desafio, se essa for a missão, que não é uma missão simples, é claro que eu vou estar sempre à disposição do meu grupo, da liderança do prefeito Eduardo Paes, do ex-prefeito César Maia, mas, a princípio, eu acho que participar de um projeto nacional, com a experiência que eu acumulei à frente da presidência da Câmara, hoje me parece o mais provável para 2022. E já perto de finalizar, olhando para o seu próprio estado, Rio de Janeiro, qual é o grande problema que precisa de uma solução imediata e que o deputado acredita que é possível de resolver? O Rio vive uma grande crise, o tecido social foi completamente destruído, a mistura, né, as milícias crescendo, o tráfico de drogas, a corrupção, né, a situação financeira do Estado do Rio é desesperadora. Eu acho que nós precisamos olhar o caso do Espírito Santo na década de 90 e reconstruir o Rio a partir de uma grande aliança, né? Uma grande aliança da sociedade, dos empresários que continuam no Rio, aqueles que saíram do Rio, que amam o Estado do Rio, né? A política compreendendo o seu papel, uma ruptura com as práticas que foram comandadas nos últimos 20 anos no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que está na hora da política compreender que a situação do Estado do Rio, se não tiver essa grande mobilização de cariocas e fluminenses, do setor público e do setor privado, uma gestão onde a gente respeite a Assembleia, mas que a Assembleia compreenda que nós vamos precisar refundar o Estado, fazer reformas que não são simples. Eu acho que esse é o caminho que eu vejo fundamental hoje no Estado do Rio de Janeiro. Deputado Rodrigo Maia, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Espaço Cidadão, seja sempre bem-vindo. E eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da banda em todo o Nordeste e também na Grande São Paulo e vários outros estados que nos acompanham pela TVT e suas retransmissoras. Obrigado pela oportunidade. Acho que esse debate é fundamental, a gente colocar o que a gente acredita para o futuro do Brasil, para o futuro dos nossos estados, mas principalmente a compreensão de qual é o papel do Estado numa democracia. O Estado não existe só para arrecadar, né, e investir dinheiro, ele existe exatamente que ele precisa ter um papel de árbitro, exatamente na relação entre aqueles que estão na base da sociedade, que não conseguiram crescer, por que motivos, e aqueles que conseguiram sucesso e hoje concentram a riqueza do nosso país. O papel do Estado é exatamente criar esse equilíbrio, e esse debate nos ajuda a falar do que a gente acredita, do que a gente pensa, e poder também interagir com você e com todos os seus, aqueles que acompanham o seu programa na internet, na TV. Obrigado, deputado. E isso que você acabou de falar é um passo importante que está sendo dado também nos Estados Unidos, né? Símbolo importantíssimo do capitalismo no mundo, pelo presidente Biden, né? Um pouco mais de Estado e distribuindo, né, com todos para um crescimento maior, né? Um projeto. Eu não digo que é mais ou menos Estado. O Estado tem que ter uma função, que não é a função que ele exerce hoje. A função que ele exerce hoje não dá condições mínimas a que a base da sociedade possa ter esperança de crescer na hierarquia social, de ter mobilidade social. O papel do Estado é exatamente organizar minimamente a sociedade para que a diferença entre aqueles que ganham muito e aqueles que ganham pouco
não seja tão grande, não esteja crescendo como vai crescendo no Brasil. Eu não digo que é menor ou maior que esse, mas é diferente. Esse é grande e cuida mal do cidadão brasileiro. Obrigado, deputado Rodrigo Maia, pela sua presença no Espaço Cidadão.